a questão do perdão. Lá em Lucas, capítulo de número 23, versículo 34, diz a Bíblia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Repartindo as roupas deles, sortearam-nas. As palavras de Jesus eu quero frisar: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Jesus estava crucificado. E eu quero trazer aqui uma reflexão com essa pequena porção da palavra de Deus, nessa primeira parte, sobre a questão do perdão. O que estamos comprovando no nosso dia a dia é isso que vamos falar agora. O perdão é uma arma extraordinária na mão do cristão, do verdadeiro cristão. Jesus aqui está, num primeiro momento, em primeiro lugar, nos dando o maior exemplo. Nós somos sabedores que Jesus pediu a Deus para que Deus perdoasse a nação de Israel que estava crucificando ele naquele instante. Ele havia sido rejeitado. E num segundo instante, nós vamos observar que a nação de Israel não entendeu o projeto da cruz. A nação de Israel não reconheceu Jesus como seu Salvador e acabou por crucificá-lo. E isso aconteceu há 2000 anos atrás, e o sentimento de Israel é o mesmo até hoje: não reconhecer a Jesus Cristo como seu Salvador. Mas Jesus os perdoou. Aleluia. Mesmo tendo perdoado, Israel não reconhece que foi perdoado. Eles sofrem até hoje. Quero falar daquelas pessoas que são alvos de ofensa, e aquele que o ofendeu a busca e pede perdão. Ou então, simplesmente existe no ar uma questão: será que eu ofendi? Será que eu não ofendi? E aquele que se sente em um conflito por achar que ofendeu alguém, procura o determinado irmão e pede perdão. E esse que perdoa, muitas vezes, não reconhece o seu próprio erro. Ele ofendeu e entende que não ofendeu. E ainda por estar sendo alvo de um pedido de perdão, ele, na sua grande maioria das vezes, ele julga que está certo. Ele pensa assim: ora, se eu fiz isso ou aquilo e ele ou ela está me pedindo perdão, significa que eu não estou errado. E aqui há um grande equívoco, porque tanto o que pede perdão, e partindo do princípio daquele que pede perdão, por esse que pediu perdão, ele passa por conflitos na alma, dentro de si, entendendo que ofendeu, e muitas vezes o conflito é porque ele não sabe o nível da ofensa que fez a alguém, enquanto que o ofendido, ele se julga no direito de vir e pedir perdão a ele. Aleluia. O que acontece? Na maioria das vezes, aquele que é alvo do pedido de perdão, ele está errado. E ele julga estar certo, porque vieram pedir perdão para ele. Aleluia. Nesse exato momento está o grande problema dos irmãos. Porque tanto quem pede perdão como quem é alvo do pedido de perdão deve refletir. Eu fui ofendido? Até que ponto eu fui ofendido?
Eu ofendi alguém, até que ponto eu ofendi? Ambas as partes devem sentar e conversar, porque a questão da ofensa é muito séria. Jesus, ele perdoou Israel, mas Israel até hoje não reconhece o seu erro, não reconhece a sua ofensa e sofre até hoje. Reconhecerá no final de grande tribulação, quando Deus tratará com eles. Aleluia. Ao perdoar, entende estar certo. E parece que vejo aqui um aval para aquele que perdoa de que ele está certo. Muitas vezes não. O pedido de perdão, ele não pode ser só ele isolado. Junto com o pedido de perdão tem que vir o esclarecimento. O que houve? O que eu te fiz? O que você me fez? Até onde eu te ofendi? Porque nós temos muitos por aí ofendidos e muitos que ofenderam que não sabem o que está acontecendo. Em contrapartida, existem pessoas tão cheias de arrogância, de prepotência e se achando autossuficiente, que estão ofendendo. E quando a pessoa humilde lá no interior da sua alma reflete e diz, mesmo que eu ache que eu não esteja errado, eu vou me humilhar e eu vou pedir perdão. E isso não é uma mensagem avalizando que está certo o perdoador. É muito séria a questão. Aleluia. A questão do perdão, ela é reflexiva. Ambas as partes têm que se encontrar e resolver. Aleluia. Quem errou é quem está pedindo perdão. Nós temos essa imagem que quem errou é quem está pedindo perdão. Muitas vezes não é. Quem está pedindo perdão, na maioria das vezes, é verdadeiro cristão. O grande problema é aqueles que estão perdoando e continuam achando que estão certos. A terceira coisa que vamos ver aqui é que Israel dirá que quem errou foram eles no final de grande tribulação. Lá em Mateus 6, verso 12, a oração do Pai Nosso diz assim: Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu perdoo não significa que estou certo. Eu perdoo alguém que me pediu perdão, não significa dizer que eu estou certo. Eu tenho que esclarecer isso aí. Aleluia. Em relação à questão. Eu recebo o perdão, não significa que eu estou recebendo um perdão sincero, mas eu pedi perdão. Não significa que eu estou sendo entendido, mas eu pedi perdão. A grande questão do perdão é quem é alvo do pedido de perdão. Será que está certo? Redondamente certo? Aleluia. Porque pedir perdão não significa um aval para continuar errando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem pede perdão está lutando consigo mesmo e precisa pedir perdão para aliviar sua alma. A opressão externa e do acusador estão oprimindo. É algo muito sério. Aleluia. E isso aqui conduz o humilde à salvação e o prepotente conduz ao inferno. Aleluia. O perdoador deve refletir porque ofendeu tanto ao perdoado, senão vai ter que pedir perdão também. Viu como a situação é séria? Como a situação ela é bastante intrínseca, incisiva, não se resolvem as situações, as ofensas, em apenas um apertar de mão. Tem que ir para a conversa. Chama no corredor da igreja, chama no escritório da igreja, chama na sua casa, encontra na rua e vai às veras, como se dizia antigamente. Aleluia. Lá em Gálatas 6, verso 1, diz a Bíblia: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, corrigiu o tal com espírito de mansidão. Mas olha por ti, mesmo para que não sejas também tentado. O pedido do perdão está envolvendo, no mínimo,
duas partes, a que ofendeu e a ofendida. Se a ofendida pede perdão, não significa que a que ofendeu está certa. É isso que nós queremos colocar aqui nessa oportunidade. É preciso uma reflexão. Quem pede perdão recebe o trabalhar de Deus, indiferente se aquele que ofendido perdoou ou não. Mas quem pede perdão recebe misericórdia de Deus. E muitas vezes aquele que deveria perdoar está ao caminho do inferno. Ou quem sabe perdoou só de boca, ou foi cínico, ou foi só fingimento. Não receberá o trabalhar de Deus. Quem tem que perdoar, muitas vezes pode, primeiro, não perdoar, o problema é dele. Segundo, perdoar e não entender que é um erro. Aleluia. Terceiro, dificilmente irá se arrepender se não for dado o perdão. Queridos irmãos, a questão do perdão, ela é extraordinária. Louvado seja o nome do Senhor. E ela deve ser colocada em pauta todos os instantes, porque às vezes, num mau olhar, aleluia, no não se dar por conta, até mesmo numa roupa de alguém, nós podemos estar ofendendo alguém. Aleluia. Acerte as suas contas. Peça perdão. Seja forte. Não significa que você vai estar dando um aval a quem te ofendeu, mas seja forte você e deixa Deus trabalhar na vida daquele que te ofendeu. Em nome de Jesus. Amém.